Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Deste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui estamos diante dessa solenidade enorme da Anunciação, justamente 9 meses antes do 25 de dezembro, 25 de março. Sabe que o 25 de dezembro foi escolhido como uma forma de mostrar ao Deus Sol pagão que o novo Sol é Cristo. Mas depois alguns escritos de Qumran, que foi encontrado na década de 40, mostram que tem grande chance de realmente ter sido nessa data que Jesus nasceu, não? Então, tem seus mistérios. Claro que Deus guia a história. Esse primeiro texto aqui, tirado de Isaías, é sempre uma discussão enorme entre os biblistas, os senhores deusinhos que se acham o magistério. O que eles discutem? Que naquela época era impossível para um judeu entender que uma virgem conceberá. Isso é um povo muito humilde, muito iletrado, não é um povo que tinha aquela cultura. Então, eles não acreditam que esse texto seja o original. Acreditam que os discípulos de Mateus mudaram de jovem para virgem. Por que mudaram? Lembra que cada Bíblia era escrita por a mão, tinha um copista, né? Bem, não é que se pode descartar que Deus pode até usar desses artifícios para chegar. Mas, quando a gente estuda a Bíblia inspirada, é o único livro inspirado, você tem o agente principal. Quem é que escreve? Espírito Santo. E o agente instrumental, que é o autor. Ok? Então vejam bem. Não é necessário que quem escreve tenha plena consciência do que o Espírito inspira. Tem muita coisa inspirada que eles não tinham consciência. Ok? Por exemplo, era quase unânime que aquelas passagens de Isaías do servo sofredor, capítulo 50 e outros, são 3 passagens, não eram messiânicas. Porque para eles era inconcebível um Messias que fosse sofrer tanto. Elas se tornaram foram reconhecidas messiânicas depois da paixão, a posteriori. Estão entendendo? Ok? Então, o agente instrumental, o autor, não necessariamente tenha a plena consciência do projeto de Deus. Então, é muito possível, sim, que o autor tenha sido inspirado a virgem, mesmo sem ter consciência de como isso sucederia.
Isso é importante, entender a Bíblia de uma forma... Por isso que o único intérprete autêntico da Bíblia é o magistério. Porque se Deus inspirou através do Espírito, o Espírito dá autoridade à igreja para interpretar. Claro que é importante esses trabalhos de biblistas, exegetas, mas sempre tem que estar com humildade diante da igreja, que não é o que acontece muito frequentemente. Bem, na carta aos Hebreus, está só dizendo aquilo que a gente já falou tantas vezes, né? Que os sacrifícios de animais não são capazes de restabelecer justiça. Por quê? O que é necessário para ter justiça? Relação de justiça. Lembra das 3 coisinhas? Alteridade, ou seja, alguém que seja diferente, você não pode restabelecer com você mesmo. O que mais? Um débito rigoroso, ou seja, tem que ser 2 seres diferentes. Tem que ter um débito entre os 2. E qual é o terceiro que não se encaixa na questão dos animais tentarem restabelecer justiça com Deus? Igualdade e dignidade. Só se pode restabelecer justiça entre 2 pessoas de dignidade semelhantes. Nunca se estabelece justiça com seus pais, por exemplo, nossos pais. Nem com o Estado e nem muito menos com Deus. Então, os sacrifícios de animais eram feitos continuamente, mas sem restabelecer a justiça do pecado. O único capaz de fazer isso de uma vez por todas é Cristo, porque a dignidade divina, ele oferece a si mesmo, aí ele restabelece a justiça diante de Deus de uma vez por todas. Ok? Por isso que quando fala, tem que tomar muito cuidado. Quando se fala que Deus não quer sacrifícios no Antigo Testamento, que sacrifício que está falando? Animais, não é o sacrifício nosso do dia a dia, das penitências, de abraçar a cruz. Ok? Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Eu vim para fazer tua vontade, né? Para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados. Então Cristo se encarna, assume o débito rigoroso da humanidade. Ele assumiu, por isso que fala que ele assumiu os nossos pecados para restabelecer a justiça com Deus. Nós só podemos restabelecer a justiça com Deus se nos unimos à Eucaristia, que é essa justiça. Ok? O relacionamento nosso com Deus, na moral, não se diz justiça, se diz virtude da religião. E o relacionamento com os pais, virtude de piedade. Tá? Justiça é só quando está no mesmo nível de dignidade. Bem, e por último, não menos importante, o Evangelho da Anunciação. Aqui nós temos vários pontos que podem ser avaliados. O anjo Gabriel, né, que vem a Nossa Senhora, e primeiro fala a primeira frase de qual oração? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ave Maria. Hã? Então está na Bíblia. Que dizem que não. Alegra-te, cheia de graça. Bem, essa cheia de graça em grego é um dos argumentos que usam para porque a Imaculada Conceição é uma decisão magisterial da tradição da igreja. Não é que está explicitamente na Bíblia. Um dos pontos que eles analisam, que pode ser um sinal de que Maria é imaculada, é esse cheia de graça. Porque cheia de graça em grego quer dizer kehiratomenen, quer dizer toda graça. Como é que alguém pode ser toda graça se tem pecado? Entende? É uma forma de você aprofundar. É um dos argumentos que usam para justificar a Imaculada Conceição. Veja que não é um tema tão fácil, que foi discutido por quase 19 séculos. São Tomás de Aquino, que é um bambambam, não era muito a favor da Imaculada Conceição. Ok?
Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual era o significado da saudação. Veja bem, aqui é muito natural que Maria não esperava aquilo, né? Vou falar por que depois. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo é a frase do cristão atual, né? João Paulo II gostava muito de dizer: não tenhas medo, abri as portas, antes escancare as portas do vosso coração. O medo é um sinal de falta de fé e esperança. Então, sempre temos que pedir para Deus tirar o medo, né? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Aqui lembra que está cumprindo aquela profecia de Natã, que Deus, da descendência de Davi sairá um Senhor que terá um reino que não terá fim. Lembra? Que depois foi interpretado como Salomão, mas depois a gente vê que é o próprio Cristo. Maria perguntou: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Conhecer em grego também quer dizer ter relação. Está muito óbvio aqui que ela está um pouco, né, sem saber como isso vai acontecer. Estou dizendo isso porque, só para vocês ficarem também espertos, existe uma corrente da igreja, inclusive de muitos padres na igreja, que eu não concordo, mas eu sou um coitadinho perto dos padres da igreja, que dizem que Nossa Senhora já tinha feito promessa de virgindade antes, que já ia de todo jeito viver a virgindade com São José, tá? Isso é muito... Depois eu vou fazer, uma das primeiras coisas que eu vou perguntar para ela se isso é verdade. Mas o fato é que tem muitos santos da igreja que pensam assim, muitos padres da igreja que pensam assim. Se você quiser, eu não penso assim, certo? Para mim, ela estava naturalmente caminhando a um matrimônio e teve essa até pela forma que ela diz. Como se eu não conheço homem algum? Né? Então ela falaria: não, eu já fiz promessa de virgindade agora, né? São José também ficou bem assustado. Mas existe essa corrente aí nos padres da igreja, alguns padres e alguns santos. A igreja nunca bateu o martelo também para dizer que isso é magisterial. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Sombra do Espírito. Espírito sobre ti gera Cristo. Eu posso dizer que o Espírito é esposo de Maria, né? Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E a Isabel, tua parenta, conceberá na velhice, está no 6º mês, porque ela é estéril, porque para Deus nada é impossível. É outra coisa que nós devemos juntar, né? 2 frases importantes da Anunciação: não tenhas medo, para Deus nada é impossível, né? Isso é importante para todo momento de descontinuidade. Lembra que a Bíblia tem 2 linhas? A linha da continuidade histórica e a linha da descontinuidade, a intervenção. Posso fazer uma analogia do Cronos, Kairos, ok? Quanto mais Kairos, mais plena é a nossa vida, ok? Quando a gente faz o querigma, a gente traz um jovem que está vivendo um Cronos chato, nós tentamos infundir o Kairos, né? E aí, a chave final: Maria é a nova Eva. Eva aceitou a proposta de ser Deus. Maria é aquela que pisa na proposta da serpente. Eis a escrava, né? A serva, Antila, né? A serva, escrava do Senhor. Fiat, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Deus fez questão de que a nova Eva negasse o pecado original. Ok? Isso é uma coisa imprescindível para que se cumprisse o projeto de Deus. A nova Eva não quer ser independente, autossuficiente, mas ela quer pisar dizendo: não, eu sou tua serva.
Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Então, por isso que hoje Maria continua gerando novos cristos para aqueles que querem renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Ela continua gerando novos cristos junto com o Espírito Santo. Tudo que Deus escolhe dura para sempre. Então que Nossa Senhora nos dê a graça de cada vez mais nos configurarmos a teu Filho Jesus. Assim seja.